Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre creme dentais dessensibilizantes na prática clínica. Coloca o fone. Que é a minha especialidade de estudo. Meu nome é Mariana. Antes da gente começar, eu vou me apresentar um pouquinho, então. Meu nome é Mariana Beraldo Maia. Vocês vão ver pelo meu sotaque que eu não sou paulista, eu sou mineira. E eu fiz meu mestrado em dentística na USP e hoje em dia eu faço meu doutorado lá. No meu mestrado, meu tema de estudo foram os cremes dentais dessensibilizantes e antierosivos, e eu sou autora do Guia Clínico de Cremes Dentais. Não sei se vocês já viram, mas é o livro de cremes dentais, é o primeiro que a gente tem no Brasil e um dos únicos no mundo, e a gente fala sobre todos os cremes dentais, então a gente veio mesmo para mudar esse enfoque dos cremes dentais, pensar mais na prescrição individualizada, trazer o creme dental para dentro do consultório. Então eu me formei na UFMG, eu sou nascida em Varginha, que é a cidade do ET, e eu me mudei para São Paulo tem 3 anos. Durante a minha graduação, eu fiz uma graduação sanduíche e foi nessa época que eu decidi que eu queria então fazer a pós-graduação. Quando eu voltei, eu já comecei aqui em São Paulo. E eu acho que é válido a gente falar que nenhuma pesquisa se faz sozinho. Eu faço parte de um grupo que é o Grupo de Pesquisa, Ensino e Clínica em Hipersensibilidade Dentinária. A gente é orientado pela professora Ana Cecília Aranha, que é a rainha do laser. Ela fala muito, a nossa equipe ela trabalha com laser, com cremes dentais, lesões não cariosas, adesão em esmalte erodido. Então, a gente, laser de alta e baixa potência, a gente tem um enfoque de estudo bem grande, mais focado no hipersensibilidade e nas lesões não cariosas. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre cremes dentais. Eu fico muito feliz de ver hoje, no maior congresso que a gente tem na América Latina, né? A gente tendo uma aula sobre cremes dentais, porque é um assunto muito pouco abordado nas faculdades, nas grades curriculares a gente quase não vê, sendo que é o produto mais utilizado em prol de saúde bucal, e a gente, especialista, profissionais de saúde bucal, muitas vezes não sabemos qual creme dental prescrever para o nosso paciente, qual que é o diferencial de um creme dental, o que diferencia um de outro. Então, só para a gente ter uma ideia, o Brasil é o terceiro maior consumidor de creme dental do mundo, e cada brasileiro consome, em média, 600 gramas de creme dental por ano, que dá uma média de 12 tubos de creme dental por ano. Então, qual será que é esses 12 tubos de creme dental que o meu paciente está utilizando? Será que é o creme dental correto para o caso dele? Quando o meu paciente chega na farmácia, ele vai encontrar cremes dentais dessensibilizantes, antierosivos, anticárie, antiplaca, antitártaro, clareador. Tem inúmeras alegações comerciais. E os cremes dentais dessensibilizantes são cremes dentais muito comprados pelos nossos pacientes. A gente acaba prescrevendo muito mais de uma forma generalizada, mas muitas vezes tem uma frustração por parte do meu paciente e por parte de nós dentistas. Quem nunca teve um paciente que usou o creme dental dessensibilizante e falou que não funcionou? Ou que usou, funcionou e parou de funcionar? Mas será que ele estava usando o creme dental dessensibilizante correto para o caso dele? Será que só existe um tipo? Usa esse e pronto. Será que ele estava usando no momento correto? Será que ele pode utilizar em qualquer momento esse creme dental? E é isso que a gente vai ver hoje. Como que eu vou trazer o creme dental dessensibilizante para a minha prática clínica para me ajudar a controlar, a manejar a hipersensibilidade dentinária, que é uma doença super vista nos nossos consultórios nos dias de hoje. Mas antes de eu falar o que é a hipersensibilidade dentinária, eu vou voltar um pouquinho. E a gente vai entender por que a hipersensibilidade ela tem tido uma prevalência muito grande nos últimos anos. A gente tem visto, nos últimos anos, uma maior preservação de saúde dental e gengival associada a um aumento de expectativa de vida. Então, as pessoas estão envelhecendo mais, com mais dentes rígidos em boca. E a gente tem visto com isso uma nova doença, a doença não cariosa. É diferente do que a gente já estava acostumado, que a gente viu muito na faculdade, doença cariosa, preocupar mais com placa bacteriana, uma dieta cariogênica. Hoje, os hábitos da nossa população importam muito. Então,
As mudanças no estilo de vida, uns hábitos mais saudáveis, uma dieta mais saudável, que é muitas vezes ácida. Quem nunca viu pessoas que tomam um shot de limão pela manhã ou praticam muitos esportes, ficam horas em contato com uma piscina clorada ou fazem corrida e estão em contato com gel carbonatado, tomando em corrida o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter essa consciência que os hábitos mudaram e a gente tem uma nova doença surgindo, né? Então, associada a isso, a gente ainda tem um aumento de ansiedade que leva muito a hábitos parafuncionais, bruxismo do sono, bruxismo em vigília, ainda mais com a pandemia, né? Então, rapidamente, eu coloquei no Google envelhecimento precoce bucal. Essas são as últimas notícias que tem no último ano. E a gente vê inúmeras notícias, a gente não precisa nem ir no Google. Quem é clínico aqui sabe que todo dia chega paciente com dente quebrado, dor no dente, dente trincado e pacientes cada vez mais novos. Então, a gente tem Eu gostei muito dessa notícia que eu coloquei no meio, que ela resume muito bem isso. Especialista alerta para risco de envelhecimento precoce dos dentes. O estilo de vida atual, ou seja, esses hábitos novos, eles favorecem a perda de estrutura mineral, perda de esmalte. E o primeiro sintoma é quem? A hipersensibilidade. Então, a gente tem que ter um alerta para isso hoje. A hipersensibilidade, então, ela é considerada hoje uma patologia, ou seja, ela é uma doença e ela tem uma origem multifatorial. Tem vários fatores associados para causar a hipersensibilidade e as lesões não cariosas. Entre eles, a gente tem a tensão, que é através de hábitos parafuncionais, como o bruxismo ou uma oclusão traumática. A fricção, que é o desgaste por atrito ou abrasão, por exemplo, numa escovação traumática, uma escova dura, cremes dentais mais abrasivos. E a biocorrosão ou degradação química, que está muito relacionado tanto a hábitos intrínsecos, como refluxo, bulimia, e também a hábitos extrínsecos, que estão mais voltados para os alimentares, ou até uma piscina clorada, como eu havia dito. Então, esses fatores associados, eles vão estar atuando na formação e na evolução das lesões não cariosas e, consequentemente, da hipersensibilidade. É muito difícil a gente diferenciar a hipersensibilidade de lesões não cariosas. Normalmente, elas estão associadas. E é muito difícil a gente decidir, isso é uma fricção, isso é uma tensão, isso é uma biocorrosão. A gente tem que entender que é uma doença e a gente tem que entender como que diagnostica e como que controla isso. Então, nos últimos anos, a gente viu uma prevalência cada vez maior de hipersensibilidade. Esse é um artigo de prevalência de hipersensibilidade no Brasil, é de uma professora da USP, Thaís Scaramucci, e ela viu a prevalência de hipersensibilidade de 46%, ou seja, 1 em 2 pessoas tinha dor. E ela tinha uma maior incidência no sexo feminino. Esse outro artigo do mesmo ano olhou a prevalência de hipersensibilidade no mundo, e variava de 2% a 74%. Por que tinha uma variação tão grande? Porque é uma doença que é dependente de hábitos. E os hábitos populacionais no mundo não são diferentes. Então, ela vai ter uma prevalência diferente. O que a gente come aqui no Brasil é diferente do que eu como lá no Chile. O que eu como o trabalho que a gente faz aqui em São Paulo, a ansiedade, o ritmo de vida é diferente de Minas. Então, imagina no mundo. Então, a gente tem todos esses hábitos associados que vão interferir nessas prevalências. Mas daí eu coloquei um artigo mais novo, que é uma revisão sistemática de 2019. O que é uma revisão sistemática? Ela pegou vários artigos e chegou num número médio de prevalência mundial, que foi de 33,3%, que eu considero muito alto. 1 em cada 3 pessoas tem dor. E no final desse artigo, ela ainda conclui que provavelmente nos próximos anos essa prevalência aumentaria. Isso é de 2019. Então, ela nem imaginava que 2020 começaria uma pandemia. Então, imagina como que está o próximo artigo de prevalência. Mas o que é a hipersensibilidade? Então, para a gente entender ela, a teoria que melhor explica é a teoria hidrodinâmica de Brunson. Ela afirma que a hipersensibilidade é gerada de um estímulo numa dentina exposta. Só para a gente ter uma ideia que cada milímetro de dentina exposta tem 35 mil túbulos dentinários. Então, eu não preciso de uma grande área de exposição de dentina para ter esse estímulo e dor.
Esse estímulo vai gerar movimentação de fluido dentro dos túbulos dentinários e, consequentemente, deformação de fibras nervosas e dor. Deixa eu só beber uma aguinha rapidinho. Não vou derrubar. A cara dele. Então, esses estímulos, eles podem ser estímulos físicos. Quando o paciente chega lá no consultório com a unha aqui no cantinho e fala assim, ai, dói quando eu encosto aqui. Ou eu passo uma sonda ali e falo, é aqui que dói. É um estímulo físico. Um estímulo térmico, quando a gente come um picolé muito frio, um café muito quente. Químico, por exemplo, um shot de limão, de pressão ou osmótico. E eles vão acontecer, então, tanto em dentina exposta, como a gente vê aqui, a gente tem casos avançados de desgaste, mas também pode acontecer numa trinca de esmalte. Às vezes eu nem tenho uma dentina exposta e aquele paciente está com dor, mas eu coloco a minha luz lá, o dente está todo trincado. Porque um esmalte trincado, ele é mais permeável. Então, a gente pode ter essa exposição de dentina, a permeabilidade, né, desse estímulo por uma trinca. Independente, então, da prevalência, da localização do meu desgaste, da quantidade de desgaste, a hipersensibilidade é um impacto negativo na qualidade de vida do meu paciente. Ela vai atrapalhar o meu paciente a falar, muitas vezes a se alimentar. Então, a gente precisa ter a consciência de conscientizar o paciente sobre isso, que é uma doença, e eliminar causas. Não adianta a gente mascarar a dor e não eliminar a causa. Então, diferente lá da doença cariosa, que a gente falava que precisava controlar a alimentação, que uma alimentação cariogênica traria a doença cariosa, aqui na doença não cariosa, a gente tem que analisar os do paciente. Então, eu preciso conhecer o meu paciente. O que o meu paciente come, como que ele higieniza. Então, a gente fala que é um mapeamento de estilo de vida. Então, na higienização, da macia, média ou dura, que creme dental que ele utiliza? Melhorou? Qual creme dental que ele utiliza? É um creme dental clareador, que é mais abrasivo, ou ele está utilizando um creme dental dessensibilizante? Quantas vezes por dia ele escova? Ele escova com muita pressão? Que horas que ele escova? Ele toma um shot de limão e escova logo em seguida? Então, tudo tem tese. A alimentação. O que ele come? Quantas vezes por dia ele se alimenta? Ele tem uma alimentação muito ácida? Ele toma shot de limão pela manhã? Sono. Como que ele dorme? Quantas horas por dia ele dorme? Se ele dorme de lado. Qual esporte que ele pratica? Se o esporte que ele pratica é aquático, ele faz natação em água colorada? Ele faz corrida, então ele está tomando géis carbonatados? Melhorou? Tá. Medicamentos para depressão que muitos pacientes tomam hoje, diminui fluxo salivar. Hipossalivação é um dos fatores também, então a gente tem que estar alerta. Ele tem refluxo, que é um outro alerta. Tudo isso tem que estar na minha anamnese. Eu falo que é um momento de ganhar tempo. Muitas vezes as pessoas acham que nessa primeira sessão eu estou perdendo tempo, porque eu não olho a boca do meu paciente, eu sento com ele e fico mais de hora conversando. Mas eu tenho que mapear o estilo de vida para eu conseguir entender o que está acontecendo ali. Só depois disso que eu vou fazer, então, o exame físico extraoral. No exame físico extraoral, a gente vai fazer palpação de músculo de mastigação, tentar encontrar algum gatilho que pode estar associado com bruxismo. E aí eu vou para o exame intraoral. No exame intraoral eu vou ver, tem lesão? Quantos milímetros tem essa lesão? Onde que ela está localizada? É lesão que está localizada na palatina? Normalmente está relacionada com refluxo, um hábito intrínseco. Está na vestibular? Normalmente está na alimentação, nos hábitos de escovação. Está na oclusal? Normalmente está relacionado com apertamento. Tudo ali vai ser algum parâmetro para me ajudar a mapear essa doença. Porque eu preciso controlar ela ali na causa.
tem placa bacteriana associada, tem retração associada, são coisas que eu preciso anotar. Os exames de imagem, a gente vai utilizar como um coadjuvante para eliminar diagnóstico diferencial. Será que aquela dor, ela é uma dor dentinária ou não? E aí a gente vai fazer no final o teste de hipersensibilidade. O teste de hipersensibilidade que a gente preconiza é com seringa tríplice, todo mundo tem. A gente posiciona a seringa tríplice a 1 centímetro de distância do dente, com roletes de algodão ao redor, aplica aquele jatinho do ar por 2 segundos, e aí o legal é dar uma escala visual analógica para o paciente, de 0 a 10. Quanto que está de dor agora? E aí eu anoto, dente 11, dor tal. Para depois do meu tratamento, eu avaliar quanto que essa dor reduziu. Então, depois que eu fiz todo esse diagnóstico, essa anamnese, eu preciso conscientizar o meu paciente do que ele tem, que ele tem uma doença. E muitas vezes os nossos pacientes nunca escutaram falar em lesão não cariosa. Eles nem sabem disso, nunca ouviram falar sobre erosão, sobre corrosão, não importa o nome, né? Muitas vezes eles chegam no consultório achando que eles estão com cárie. Ah, eu tô com dor, eu tô com cárie. E aí a gente vai ver, tem um desgaste avançado, mas não é um desgaste de cárie, é um desgaste não carioso, né? E a conscientização do cirurgião dentista também tem que ser feita. A gente tem que ter a consciência do que a gente está lidando. A gente tem que ter a consciência que precisa de todo esse diagnóstico, da conscientização do meu paciente. Então, esse artigo mostra que muitos dentistas não entendem a hipersensibilidade dentinária como uma doença, não sabem eliminar diagnóstico diferencial, não sabem fazer anamnese relacionada a essa nova doença. Só depois que eu vou fazer o planejamento do tratamento. Em alguns casos, eu vou fazer dessensibilização, em outros, restauração, em outros, recobrimento. O creme dental, ele vai entrar na última etapa. Por quê? Porque ele funciona. E se eu entro com ele antes, o que acontece? A dor acaba, porque ele funciona. Mas eu tirei o sintoma, eu não tirei a causa. Então, eu preciso segurar o meu paciente ali. Calma, a gente vai melhorar. Mas em alguns casos, a maioria deles, não é restauração, é recobrimento. E o meu paciente, ele não vai fazer recobrimento hoje. Mas se ele está conscientizado, eu posso entrar com o meu creme dental nesse momento. E aí eu controlo a dor dele, mas ele sabendo que ele precisa fazer um tratamento. E aí a gente entra com o creme dental ali. E será que eu posso usar, então, qualquer creme dental? Não. Os cremes dentais dessensibilizantes são diferentes. Cada creme dental dessensibilizante tem um componente diferente. Não adianta eu falar assim, compra um creme dental dessensibilizante lá na farmácia. Ele vai lá, compra qualquer um, daí chega e fala, não melhorou, doutor. Não funciona. Mas será que ele comprou o correto para o caso dele? Então, a gente tem cremes dentais obliteradores, que como o próprio nome diz, ele oblitera, ele fecha o túbulo. E neural, que é como se fosse uma anestesia. Ele faz uma despolarização de fibras nervosas. Nos neurais, eles vão agir, então, nos nervos. Normalmente é nitrato de potássio e citrato de potássio, o componente ativo. Só que eles têm um problema, esse creme dental. Eles demoram 15 dias para atingir o pico de ação, ou seja, a redução de dor. Se eu preciso reduzir a dor do meu paciente hoje, não adianta, ele pode usar. Daqui 15 dias, usando todos os dias, a dor dele vai diminuir. E aí eu mando meu paciente usar esse creme dental, ele chega e fala, não melhorou. Por quê? Ele não usou, ele não sabia que ia demorar esse tempo, e aí ele desistiu da utilização e a dor não melhorou. Então, ele tem essa controvérsia na literatura por conta dessa demora. E a gente tem os obliteradores. Eu gosto de fazer essa analogia com a rolha de vinho, porque ele pega e fecha o túbulo. Enquanto o neural só agia lá no nervo, esse ele vai ali no meu túbulo exposto e fecha ele, como se fosse uma rolha. Então, ele impede o fluxo do fluido e por isso que ele impede a dor. Os 2 cremes dentais que estão aqui na tela, que é o Colgate Sensitive Pro Alívio e o Elmex, são cremes dentais obliteradores e que eles têm uma ação rápida.
Ou seja, eles fazem esse tampão de imediato. Ambos esses cremes dentais têm uma tecnologia que chama tecnologia ProArgin, que é carbonato de cálcio mais arginina. O que eles fazem? Eles fazem um carregamento de carbonato de cálcio e arginina para dentro do túbulo, igual a gente vê ali na segunda imagem, fazendo um tampão. E além desse tampão, ele faz uma deposição na superfície. Então, além do tampão, ele faz como se fosse uma proteção na dentina mesmo. A diferença do Elmex para o Colgate Sensitive Pro Alívio é que ele, além de ter a tecnologia ProArgin, ele tem a tecnologia Calcil. O que é isso? Ele tem o carbonato de cálcio, ele tem a arginina, mas ele também tem tricálcio-fosfato, que é o TCP. Então, ele tem uma obliteração ainda mais profunda. Ele veio como uma inovação mesmo, porque a arginina faz o carregamento do tricálcio-fosfato lá para o interior do túbulo. E ambos têm essa deposição de imediato depois que o paciente faz essa escovação. Aqui eu gosto de mostrar essa imagem porque a gente consegue ver bem utilizando um creme dental sem carbonato de cálcio e arginina após a escovação, como que estão os túbulos. E a segunda a gente vê depois de utilizar um creme dental com carbonato de cálcio e arginina. E a gente vê os túbulos totalmente vedados. Aqui, então, depois de 1 minuto de escovação sem creme dental e 1 minuto de escovação com creme dental. A gente vê com creme dental convencional, né? E com creme dental com a tecnologia ProArgin. Então, só 1 minuto basta? Não, não adianta. Porque a rolha de vinho, ela solta. Então, o meu paciente, ele tem que utilizar aquele creme dental durante todas as escovações do dia, durante esse período pré-determinado por nós. Porque aí qualquer rolha que é solta é reposta na próxima escovação. Essa é uma microscopia eletrônica, eu acho ela muito bonita, porque ela mostra no primeiro ali um túbulo e ele totalmente obliterado, e nessa segunda imagem a gente vê uma deposição na superfície, que ela faz mesmo uma deposição tanto nos túbulos, mas também na superfície dentinária, então como uma proteção ao próximo desafio ácido. E essa é uma dúvida muito comum. E o RDA do creme dental? Quem nunca ouviu falar isso? No último ano, na pandemia, nas lives, a gente ouviu muito falar sobre isso e as pessoas ficaram muito curiosas. O RDA, ele é a abrasividade relativa de dentina. O que é isso? Ele quantifica a abrasividade do creme dental. Quão abrasivo é aquela pasta? E por que isso é importante aqui nas lesões não cariosas? Porque pensa se a gente tem um esmalte prejudicado, amolecido, uma dentina que é mais orgânica, ali susceptível, e a gente escova com creme dental clareador, altamente abrasivo, o que acontece? Eu removo aquela superfície. Então, eu faço uma agressão a mais. Só que o RDA é um dos parâmetros que determina a segurança, não é ele que vai determinar. Tem baixo RDA, pode usar. Não é assim também. Mas é um dos parâmetros. E normalmente os cremes dentais dessensibilizantes todos apresentam um baixo RDA. Eu coloquei aqui 3 artigos por curiosidade, que são do nosso grupo de pesquisa, que a gente avaliou a segurança de utilizar cremes dentais dessensibilizantes em pacientes com corrosão e abrasão. Ou seja, a gente pegava dente humano e colocava em ácido e depois escovava. E a gente viu que a gente teve um menor desgaste quando a gente utilizou esses cremes dentais comparado com cremes dentais convencionais. Não evitou desgaste, não regenera esmalte, mas a gente tem esse menor desgaste. Então, é um creme dental que pode ser utilizado com segurança. Só para a gente ter uma ideia, o RDA do Elmex Sensitive é 30. O do Colgate Sensitive Pro Alívio, se eu não me engano, está na faixa de 70. Então, são RDAs baixos. E a gente viu, então, que tem essa obliteração e tem essa segurança por ter um baixo RDA. Então, é uma alternativa tanto para pacientes com sensibilidade, mas para pacientes sem sensibilidade com desgaste, mas tendo a conscientização do meu paciente. Outra curiosidade que eu coloquei é que a arginina também é presente em 2 cremes dentais, que é o Colgate Máxima Proteção Anticáries com Neutraçúcar e o Colgate Total 12 Clean Mind. Por que ela está aí? Esses cremes dentais não são dessensibilizantes?
A arginina, nesse caso, ela está presente a 1,5%. Nos dessensibilizantes, ela está 8%. Então, aqui ela tem uma ação anticárie. Essa via bioquímica aqui, não precisa entender ela toda, não. É só para a gente ver que o que acontece. A arginina ela é metabolizada em amônia. E a amônia, o que ela faz? Ela neutraliza os ácidos da placa bacteriana, reduzindo flutuações do pH da placa, diminuindo remineralização e aumentando a remineralização. Então, são cremes dentais com potencial anticárie maior por ter, além de flúor, a arginina. E como que eu vou inserir, então, os cremes dentais dessensibilizantes na minha prática clínica? Se o meu paciente está com uma dor imediata, que não é uma dor instalada, por exemplo, eu acabei de fazer uma raspagem e o meu paciente está com uma hipersensibilidade, ou eu estou fazendo um clareamento, a gente não tem que ter toda essa preocupação de diagnóstico, conscientização, é dor instalada. É dor imediata, não é dor instalada. Então, eu posso entrar com o creme dental dessensibilizante. Eu só preciso de uma obliteração rápida ali para melhorar o conforto do meu paciente pós aquele procedimento. Eu posso dar um creme dental para ele no final da consulta? Posso. Depois ele volta para o creme dental dele comum e pronto. A gente dá um Colgate Sensitive Pro alívio, depois ele volta para o Colgate Total 12 e segue a vida. Mas se a gente está falando de hipersensibilidade dentinária doença, tem que fazer diagnóstico, conscientização, toda aquela anamnese, para a gente depois entrar com o creme dental. Igual eu disse, em alguns casos, o creme dental ele vai entrar no meio do tratamento, porque o tratamento não vai ser realizado de imediato. E aí eu reduzo a dor, mas tendo o meu paciente conscientizado. E eu gosto de fazer essa prescrição da mesma forma que eu faço prescrição de qualquer medicamento. Eu escrevo. Eu tenho um receituário para prescrição de produtos de higienização oral. Lá tem nome do paciente, creme dental, escova, outras observações. Eu deixo tudo lá. Qual creme dental que ele vai usar, por quantos dias, que dia que ele retorna, quantas vezes que ele utiliza, qual que é a quantidade de creme dental da escova. Então, eu deixo tudo certinho. Porque a gente tem que puxar essa segurança para a gente. Nós somos profissionais de saúde bucal, estamos trabalhando com produto de saúde bucal. Ele é um excelente coadjuvante na nossa prática clínica. Então, por que eu vou deixar sem uma prescrição? A gente tem que fazer isso de uma forma correta. E eu tenho muitos produtos no consultório, então eu mostro para os meus pacientes, eles tiram foto, eu deixo experimentar o sabor, que é uma coisa que às vezes incomoda o paciente. Mas eu também posso ter foto no meu arquivo e mandar por PDF a foto junto com o receituário eletrônico. Mas eu acho importante mostrar a embalagem, porque muitas embalagens são parecidas. Então, acaba tendo uma confusão quando chega ali para fazer a compra. E mais importante que tudo, as estratégias preventivas. Eu acho que tudo tem que ser voltado para a prevenção antes da gente preocupar com o tratamento. A gente tem que pensar nas prevenções. A prevenção tem que ser voltada para a etiologia do problema. Então, a gente tem que fazer um controle do fator fricção. Eu tenho que orientar o meu paciente que ele tem que utilizar escovas de cerdas macias, creme dental de baixa abrasividade, fazer uma escovação sem pressão. No controle do fator corrosão, é multifatorial, então tem que ser multiprofissional. Eu tenho que trabalhar em conjunto com um médico gastro, eu tenho que trabalhar em conjunto com uma nutricionista, porque como é que eu falo para o meu paciente atleta que nada no cloro, que ele não vai nadar mais? Não tem como. Então, a gente vai ter que arrumar alguns meios ali para controlar isso. Eu posso diminuir a frequência, então, desse alimento? O paciente que corre, às vezes ele pode usar o gel carbonatado só em uma corrida mais intensa, não utilizar todo dia. O paciente que tem refluxo, não sou eu que vou tratar o refluxo, eu posso até diagnosticar. A gente tem exame de pH-metria esofágica que a gente pode solicitar. Mas quem vai fazer o tratamento disso é o gastro. Então, eu tenho que trazer e ter essa multiprofissionalidade do meu lado ali, né? E o controle do fator tensão, aí a gente precisa diagnosticar, fazendo palpação de músculo, vendo se esse paciente tem bruxismo, entrando com uma placa oclusal. Eu gosto muito de utilizar o aplicativo Desencoste Seus Dentes, não sei se todos já conhecem, mas é um aplicativo que é igual ao aplicativo de tomar água. Ele manda alertas para o paciente de hora em hora, o paciente consegue determinar de quantas em quantas horas, é gratuito, e aí a gente faz um exercício de cognição ali. Não pode encostar, desencosta seus dentes. Desencosta seus dentes.
é muito bom para quem tem bruxismo em vigília, que é o diurno. Então, o paciente está ali o tempo inteiro alerta que tem que fazer atentar para esse fato, né? Então, a conscientização e a colaboração do meu paciente é fundamental. A hipersensibilidade é uma doença e tem que ser tratada como tal. E o creme dental dessensibilizante, diferente de antigamente, que ele era um cosmético, hoje ele é preventivo e terapêutico. Ele tem diversos componentes associados ali que vão ser úteis para a minha prática clínica. Então, só quando a gente reconhecer as especificidades do produto, a composição, as diferenças, que a gente vai valorizar, trazer para a nossa prática clínica a prescrição individualizada de cremes dentais. E vocês podem ter certeza que é uma coisa que os pacientes gostam muito, porque é um diferencial, quase ninguém faz. Então, acho que a gente tem que trazer isso para a gente. Eu sempre dou exemplo, a Ana Cecília também fala muito, o dermatologista, quando ele vai te passar uns creminhos para o rosto, ele faz lá tudo bonitinho, manda o receituário. E a gente está trabalhando com produto de higienização oral e a gente não sabe nem o que o paciente está usando. Muitas vezes, na minha anamnese, eu nem pergunto qual creme dental, só se tem flúor. Então, a gente tem que entender isso. Aqui, então, eu falei sobre os cremes dentais dessensibilizantes, mas esse é o livro que eu mostrei para vocês. Então, é o Guia Clínico de Cremes Dentais. Ele fala sobre diversos perfis de paciente, não só o paciente com hipersensibilidade, o paciente com lesões não cariosas, mas o paciente de tratamento ortodôntico, a paciente gestante, o paciente com preferência por produtos naturais, o paciente em clareamento, e a gente tem todos os cremes dentais, todas as alegações comerciais. E vem um folder no final com todos os cremes dentais que estão presentes no mercado. Então, eu falo que é livro de mocho, porque eu tenho que levar essa minha tabela. É difícil de decorar todos que tem, mas eu abro lá minha tabela. Hoje eu preciso de um nitrato de potássio. Qual que tem? Aí eu olho lá e falo para o meu paciente, vai usar esse aqui. E aí eu posso deixar ele tirar foto da minha tabelinha, mas é uma coisa que ajuda bastante. Eu acho que é importante a gente trazer isso para a gente. Então, meu muito obrigada. Para quem tiver qualquer dúvida, no meu Instagram eu posto bastante sobre os outros cremes dentais também. Então eu estou constantemente postando o que a gente tem de novidade. É Mari B. Maia. E se vocês quiserem também mandar dúvidas por direct, eu posso até demorar, mas eu respondo. E também por e-mail. Vocês fiquem à vontade. Eu vou ficar muito feliz de responder as perguntas. Hoje fica difícil por conta do fone, mas vai dar certo por lá.